Oi, pessoal, e vamos iniciar aí a correção das atividades dessa quarta e quinta-feira, dias 17 e 18 de junho, tá? Bom, eu trouxe aí para vocês nessa quarta-feira uma atividade de português, tá? De língua portuguesa, análise de um poema aí e daí trabalhar um pouquinho a parte de gramática, tá? Sobre substantivo e verbo no livro, no livro Ler e Escrever aqui, ó, a etapa 1, tá? Ortografia e gramática. Além disso, tinha uma atividade no livro interdisciplinar que poderia ser feita em duplas, tá? Ou até em trios por videochamada, tá bom? Então, vamos iniciar aí a correção da atividade de português, tá? Eu peço sempre para que vocês registrem no caderno de vocês a atividade, tá? Esse poeminha de Manuel Bandeira, Namorados, era para ter copiado no caderno. Eu peço para copiar e não imprimir, tá bom? Para vocês estarem aí praticando um pouco da escrita também, tá bom? Não era muita coisa, não era nada muito extenso, tá? Então, vamos lá. Namorados. Manuel Bandeira. O rapaz chegou-se para junto da moça e disse: Antônia, ainda não me acostumei com o seu corpo, com a sua cara. A moça olhou de lado e esperou. Você não sabe quando a gente é criança e de repente vê uma lagarta listrada? A moça se lembrava. A gente ficou olhando. A meninice brincou de novo nos olhos dela. O rapaz prosseguiu com muita doçura. Antônia, você parece uma lagarta listrada. A moça arregalou os olhos, fez exclamações. O rapaz concluiu. Antônia, você é engraçada, você parece louca. Então, esse daí é um poeminha, né, que o Ler e Escrever tinha indicado para estar passando para vocês, tá? E aí eu destaquei duas palavras desse poema, que é meninice e disse. Elas terminam com o mesmo som, mas elas são classes de palavras diferentes. Meninice é substantivo e disse é verbo. Então vamos, depois que vocês copiassem isso e registrassem bonitinho as páginas do livro no caderno, era para ir lá para o livro Ler e Escrever, que é o mesmo livro do EMAI, tá? Na página 171, para fazer a atividade, tá bom? Então, a gente tem aqui, ó, a sequência didática, ortografia e gramática. Etapa 1. Palavras terminadas com IC, com dois S's, e IC com C. Então, aqui ele fala para ler o poema, tá? Discutir, falar um pouco sobre o autor. E depois ele traz a seguinte pergunta. Agora, vamos pensar sobre como essas palavras foram escritas. Meninice disse, tá? Você irá perceber que, ao pronunciá-las, apresentam o mesmo som. Mas, quando escrevemos, usamos letras diferentes. Por que será? Então, gente, eu coloquei aqui para vocês, ó, a mesma informação que vocês tinham no PDF que eu mandei para vocês, né? Meninice é um substantivo. O que são substantivos? Substantivos são nome de coisas, tá? De todos os seres. Porta, menina, casa, mesa, Jéssica é um substantivo próprio, tá? Então, substantivos são nomes. E verbos são palavras que indicam ações. O que são ações, né? Fazer, comer, falar, andar, tá bom? Dizer, disse, é um verbo, tá? Então, elas se escrevem de formas diferentes porque eu uso ICE com C para substantivo e ICE com dois S's para verbo, tá? Leia as palavras a seguir e as organize em dois grupos, palavras escritas com ICE com dois S's e palavras com ICE com C. Então, eu já separei aqui, ó, fugisse, fingisse, partisse e o ICE com C, mesmice, tolice, doidice, meninice e caretice. Aí pergunta, o que as palavras escritas da mesma forma têm em comum? As palavras terminadas em ice, ó, fugisse, fingisse, partisse, são verbos. Tá vendo que são palavras que indicam ações? Fugisse, fingisse, partisse, verbo partir, verbo fingir e verbo fugir. E as palavras terminadas em ice são substantivos, ó. Ai, que tolice.
a meninice, a caretice, tá? Atividade 1B. Nessa atividade, você ia analisar as frases e explicar a palavra destacada, tá bom? Justificar o uso de isse com C e isse com 2 S. Mas que doidice na letra A. Eu jamais imaginaria que você voltaria da festa com o vestido rasgado. Então, doidice tá com IC, né? É um substantivo, ou seja, o nome que foi dado ao fato da menina ir com o vestido rasgado, ele chamou aquilo de doidice, é o nome que ele deu para aquele fato, tá bom? Letra B. Eu queria que você não fugisse da responsabilidade de estudar. Esse com 2 S's é um verbo, indica uma ação. Ele está fugindo, é o ato de fugir, tá bom? Do estudo. Na letra C, escreva o que compreendeu após analisar a escrita das palavras com isse com C e isse com 2 S's. Então, ó, as palavras terminadas em isse com 2 S's são verbos, ou seja, palavras que indicam ações. E as palavras terminadas em isse com C são substantivos, ou seja, nomes, tá? Então, era isso que vocês tinham que explicar. D. A professora solicitou aos alunos que colorissem o painel das atividades. Colorissem é um verbo, ou seja, uma palavra que indica a ação dos alunos, que eles colorissem o painel, é uma ação, tá bom? E a 2 é um resuminho do que a gente aprendeu aqui na parte de ortografia e gramática. Agora, vocês já sabem, quando uma palavra terminar como essas que estudamos, para decidir se utilizamos SS ou C, é só lembrar que, quando a palavra for um verbo, utilizamos isse com 2 S's. Quando for um substantivo, empregamos isse com C, tá? Então, sempre que você vê que é um verbo, se você tiver dúvida se você usa C ou se você usa 2 S's, se for um verbo, se for uma ação, você vai usar 2 S's. Se for um substantivo, um nome que se dá a um fato, a uma coisa, você utiliza isse com C, tá bom? Que nem quando você fala, ai, que criancice. Criancice é um substantivo, tá? Então, você usa C. Essas foram as atividades do ler e escrever da parte de português, tá? Agora aqui, no interdisciplinar, eu tinha pedido para fazer as páginas 59, 60 e 61. Então, vamos lá para o livro interdisciplinar, tá? Página 59. As cidades crescem e se desenvolvem. Aí tinha um textinho aqui falando sobre a cidade. Quando escavamos uma montanha para cobrir um túnel ou mudamos o caminho natural de um rio para uma avenida passar, estamos modificando a paisagem. Quanto mais as técnicas avançam com mais rapidez e intensidade, as paisagens urbanas transformam-se. Então, aqui mostra a cidade de Porto Velho, tá? Uma imagem de satélite. Outro exemplo é a cidade do Rio de Janeiro, que passou por muitas transformações, desde o período em que foi a capital do Brasil até os dias de hoje. Até morros foram retirados de onde estavam para dar passagem ao progresso, tá? Aí tem um relato aqui sobre esse tipo de ação, tá bom? E aí vem as perguntinhas. Com mais 2 colegas, pesquise para que serve a malha de fibra ótica, tá? Pessoal, aqui fala do satélite, né? Uma imagem de fibra ótica. Se vocês pesquisassem no Google, podiam pesquisar juntos, trocar informações, tá? A resposta aqui sobre a fibra ótica é a seguinte, ó. A malha de fibra ótica permite a transmissão de informação digital, dados e voz, a longa distância e em alta velocidade. Então, é para isso que serve a fibra ótica, tá? 2. O que o prefeito Pereira Passos mandou botar abaixo com a sua reforma urbana? Com que objetivo? Então, o prefeito ele mandou demolir casas, edifícios e cortiços com o objetivo de promover mudanças no centro da cidade do Rio de Janeiro, tá? Foi isso que ele fez. Em sua opinião, o prefeito estava mais preocupado em mudar a cidade ou em melhorar a vida da população? Então, você acha que quando ele mandou demolir casas, edifícios, ele estava preocupado com o quê? Era para melhorar a vida da população ou era só para mudar a cidade? Essa resposta é pessoal, então você vai analisar e vai dar a sua opinião, tá bom? Aqui, pessoal, na 4, você, por exemplo, poderia imaginar
que ela foi construída em apenas 4 anos? Ou que Brasília foi feita para ser uma cidade diferente de qualquer outra? A cidade de Brasília ela foi planejada para ser construída daquele jeito. Muitas outras cidades não, tá? Então, existe uma diferença na forma quando uma cidade se desenvolve planejada ou quando uma cidade vai se desenvolvendo de acordo com os anos, sem planejamento, tá? Cidade planejada, que nasceu primeiro na imaginação e nas pranchetas dos arquitetos, Brasília foi erguida para substituir o Rio de Janeiro como sede do poder brasileiro. Lúcio Costa pensou a capital com o formato de um avião. Entre outras características, a cidade seria cortada por 2 vias expressas principais e divididas em setores dedicados a atividades específicas: setor hoteleiro, bancário, comercial, etc. A principal área residencial seria organizada em grandes quarteirões, as superquadras. Então, vamos lá. Como surge uma cidade planejada? Aqui diz, uma cidade planejada surge primeiramente no projeto dos arquitetos e planejadores, tá? Ela nasce como base em uma ideia que se concretiza em um projeto que será a referência para sua construção. Então, quando a cidade ela é planejada, primeiro os arquitetos, os planejadores, eles desenham isso, eles pensam, eles planejam, tá? Eles têm toda uma planta antes de construir, é assim que ela nasce. B. A cidade de Brasília foi planejada e construída para cumprir qual função? Ela foi construída para ser a capital do Brasil. Antes era o Rio de Janeiro. Só que o Rio de Janeiro não era uma cidade planejada. Embora o prefeito tenha tentado passar o trator em tudo e refazer, né? Pensando aí somente em mudar a cidade cidade de Brasília ela já foi construída com esse objetivo, para ser a capital do Brasil. Na 5, pede para vocês fazerem um desenho nesse quadrado, tá? Desenhe ao lado como você imagina ser uma cidade em formato de avião. Então, Brasília ela foi pensada para ter o formato de um avião. Então, era para vocês desenharem aqui como seria uma cidade com formato de avião. Era para vocês desenharem do jeito que vocês imaginassem, tá bom? Aqui na página 61. Compare as imagens a seguir e depois converse com os colegas e o professor. Então, a gente tem aí, na primeira imagem, a vista aérea do local onde foi construída Brasília, no ano de 57 e 58. Aqui, a gente tem o mapa do plano piloto, tá? De 1960. E aqui já é realizada, Brasília pronta, tá? Imagem de 2017. E aqui, a gente tem mais uma imagem, só que é de um atlas geográfico, tá bom? Então, a gente tem uma foto de vista aérea antes da construção, um plano piloto, a cidade realizada, feita e uma foto, um mapa, um atlas. Então, letra A. Se o mapa não tivesse título e as imagens não tivessem legenda, seria possível perceber que representam o mesmo espaço? De que maneira? Aqui diz que a resposta é pessoal, mas se você olhar as fotos sem a legenda, o que você percebe? Que todas têm mais ou menos aí o mesmo formato, a gente vê, o desenho é muito parecido, então dá para perceber que é o mesmo espaço. Tá vendo aqui, o planejamento, os riscos que eles fizeram aqui para planejar a cidade de Brasília? Então, dá para perceber, por causa dos traços, tá bom? São parecidos, tá? Compare o desenho que você fez na página 60 com o desenho dos colegas. Depois, identifique elementos semelhantes entre as imagens acima. Então, pessoal, aqui era para vocês compararem o desenho que vocês fizeram na página 60 com as imagens de Brasília e analisar. Tem alguma coisa que ficou parecida? Você desenhou uma cidade em formato de avião? Ficou parecida, não ficou? Era para vocês aí analisarem de acordo com o desenho de vocês, tá? Aqui a gente tem a pesquisa, uma proposta de pesquisa que vocês poderiam fazer em dupla, tá? E tá discutindo, não precisava escrever nada, mas seria legal vocês pesquisarem no Google juntos e estarem conversando entre vocês, tá? Brasília foi inaugurada em 1960 e o processo de urbanização foi muito rápido. Em grupos e com auxílio do professor, pesquisem como ocorreu a expansão nessa região. Então, quantos anos levou para Brasília se expandir?
Quem foi o responsável por isso? Se vocês pesquisarem juntamente, vocês vão ver que é uma história muito interessante. Existe até minisséries brasileiras sobre essa expansão de Brasília, tá bom? Então, essas foram as atividades do dia 17 de junho. Agora a gente vai para as atividades de quinta-feira. Na quinta-feira, a gente tinha aí uma introdução de um conteúdo novo, tá? A gente ia começar a trabalhar com as frações. Anteontem, né, na terça, a gente trabalhou com o MMC, mas antes de introduzir o MMC nas frações, a gente vai aprender soma e subtração de frações com denominadores iguais, tá? Porque o MMC, ele é só para soma e subtração de frações com denominadores diferentes, tá? Com denominadores iguais, a gente não precisa utilizar o MMC, tá? Então, denominadores iguais. Soma e subtração de frações. Vamos lá. Para somar e subtrair frações com denominadores iguais, basta copiar o denominador e somar ou subtrair os numeradores. Então, vamos lembrar, o número de cima da fração se chama numerador e o número de baixo, denominador. Então, quando você tem duas frações ou mais, tá? Com denominadores iguais, no resultado você copia o denominador e faz a operação com os numeradores, ok? Então, olha esse probleminha. Ana comeu 1/4 de um bolo com seu amigo Cauã, tá? E o Cauã comeu 2/4. Qual a fração da quantidade de bolo que eles comeram e quanto sobrou? A gente sabe o seguinte, primeira coisa que você tem que pensar quando você está fazendo probleminha com fração. Qual a fração do bolo inteiro? Se eles comeram 1/4 e 2/4, o número de baixo não representa a quantidade de fatias em que o bolo foi dividido? Então, eu sei que o bolo inteiro foi dividido em 4 partes, não foi? Se ele foi dividido em 4 partes, isso significa o quê? Que a fração do bolo inteiro é 4/4, tá? 4 partes de 4 seria o bolo inteiro. Ana comeu 1/4, ó, tá aqui, eu coloquei 1/4. E Cauã comeu 2/4. Para eu saber quanto eles comeram juntos, é só eu somar, tá? Eu copio o denominador, tá vendo que o 4 eu copiei? E somei os pedaços de bolo que eles comeram. Ana comeu 1/4, Cauã comeu 2/4. 1 mais 2, 3. Então, os dois comeram juntos 3/4 de bolo. E eu sei que a fração do bolo inteiro é 4/4. Então, eu vou tirar desses 4/4 os 3/4 que eles comeram para saber quanto sobrou. 4/4 menos 3/4, sobrou 1/4 de bolo só. Então, o bolo foi dividido em 4 pedaços, eles comeram 3 e sobrou 1 pedaço. Em fração, eles comeram 3/4 e sobrou 1/4, tá? É facinho a soma e subtração com denominadores iguais. E para vocês pegarem o jeito, eu coloquei uma listinha tranquila, tá? Com 6 operações com frações, tá? Com denominadores iguais, eu resolvi aqui do lado, ó. 1/3 mais 3/3 é igual a 4/3. Copia o denominador e soma os numeradores, ó. 3 mais 1, 4. 5/10 menos 3/10, 2/10. 2/4 mais 5/4, 7/4. 1/2 mais 3/2, 4/2. Aqui, 6/15 mais 10/15 dá 16/15. E 8/20 menos 6/20 dá igual a 2/20, tá bom? Então, é só corrigir aí e qualquer dúvida mandar para mim, tá bom? E aí, eu tinha colocado uma atividade de português para terminar aí, sobre adjetivo e locução adjetiva, no livro didático de vocês, página 93 e 94, aqui, ó, livro de português, tá? Lembrando, o que são adjetivos, tá? A gente sabe que substantivo é tudo que dá nome às coisas. Verbos são palavras que indicam ações. Adjetivos são características dos substantivos, qualidades, defeitos, cor.
são características, tá? Pequeno, grande, isso tudo são adjetivos. Locuções adjetivas é quando duas ou mais palavras representam aí um adjetivo, tá bom? A palavra locução quer dizer mais de uma palavra. Tranquilo, né? Então, era sobre aquela atividade, a gente tinha estudado o texto informativo sobre os elefantes. E aí, no livro, a gente continua, então, as atividades em cima daquele texto. Agora, trabalhando um pouquinho de gramática. Então, vamos lá. Vamos recordar os adjetivos e as locuções adjetivas? Para descrever o elefante, os autores dos textos precisaram empregar adjetivos e locuções adjetivas. Então, aqui, ó, adjetivos e locuções adjetivas são palavras ou expressões usadas para caracterizar os nomes, isto é, os substantivos. Então, adjetivos são características do substantivo, tá? Escreva no quadro os adjetivos ou as locuções adjetivas que caracterizam cada substantivo que apareceu nos textos que você leu sobre os elefantes nessa unidade. Então, os elefantes têm uma memória boa, isso é um adjetivo. Orelhas grandes, moles e enormes. As presas são de marfim. Isso daqui é uma locução adjetiva, tá vendo? De marfim. São duas palavras que representam um adjetivo. E a tromba é grande, longa e flexível. Então, eram essas características que vocês tinham que colocar nesse quadro, tá? Aqui, a gente já vai entrar na página 94, é só essas duas, né? Na página 94, em grau das palavras. O que é o grau das palavras? A gente tem 3 graus aí, tá? O grau normal, o grau diminutivo, que é o pequenininho, e o grau aumentativo, que é o grandão, tá bom? Então, vamos passar uma palavra para o diminutivo. Qual o diminutivo de cachorro? Cachorrinho. Qual o aumentativo de cachorro? Cachorrão, tá? Isso que é o grau da palavra. Então, aí, eles estão estudando a palavra lagarto. Como poderíamos alterar a palavra lagarto para expressar a ideia de que se trata de um lagarto muito grande? Então, é o lagartão. E se ele fosse pequenininho? Lagartinho, tá? Essas variações da forma normal das palavras indicam os graus aumentativo e diminutivo, que apontam a variação do tamanho das coisas, tá? Então, a gente tem aqui o desenho, ó, lagartinho, lagarto, que é o normal, e largatão, que é o aumentativo. E aí, você tinha que fazer o mesmo com as palavras elefante, rato e orelha. Diminutivo de elefante, elefantinho. Aumentativo, elefantão. Diminutivo de rato, ratinho. Aumentativo, ratão. Diminutivo de orelha, orelhinha. Aumentativo, orelhão. Tá bom? Então, aí, essa era uma atividade com os graus das palavras, tá bom? Então, as atividades de quarta e quinta-feira eram essas. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só mandar para mim. Um beijo, tchau!